Muito bem, estamos aqui iniciando a parte 2, como consertar ventilador do absoluto zero, tá? Parte 2, eu preciso que você fique ligado aqui na parte 2, ó. Bom, começando aqui, na última videoaula, na parte 1, nós paramos em cabo de força aqui, ó. Paramos em cabo de força, referência, exemplos, né? Exemplo, na verdade, falamos bastante aqui do cabo de força, suas referências, o que precisa ser levado em consideração na hora de substituir um cabo de força. Chave de controle de velocidade. Vamos falar um pouquinho aqui porque é muito importante. Para você que está começando do absoluto zero, existe aí algumas perguntas, né? Por exemplo, eu tenho para ventilador, quase que no geral, o meu maior uso em ventilador hoje, quando chega aqui na assistência, as trocas mais comuns são as chaves de controle, tá, de velocidade eletromecânica. Aqui, ó. Geralmente são essas aqui, ó, tá? As chaves eletromecânica, tá? Aqui dentro você tem aqui dentro o mecanismo que faz aqui o chaveamento de um pino para o outro, tá? E cada vez que você dá um giro, ela aumenta a velocidade, ou seja, internamente ela conecta esse ponto do meio, a gente vai conhecer na prática mais para frente. Ela conecta aqui o ponto do meio, tá aqui, ó, o ponto do meio aqui, ó. Deixa eu dar uma melhorada aqui. Exatamente. Ela conecta o ponto do meio com esses aqui, ó, com os três. Estou falando de um ventilador de 3 velocidades. Tem ventilador com uma, com 3, com 4, com 5, mas você geralmente vai pegar aí na tua assistência, tá? Geralmente você vai consertar ventilador com 3 velocidades. É mais comum chegar esse de 3 velocidades. Tá aqui, ó. 3 velocidades é dessa forma aqui, ó. A chave é desse formato aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, velocidade alta, média e baixa, tá? Então na prática a gente vai entender como que faz essas ligações aqui, tá ok? Qual é outro tipo de chave de controle de velocidade que eu tenho? Bom, nós temos aqui um potenciômetro, tá aqui ele, ó. Temos aqui uma chave, tá, chamado dimmer ou potenciômetro. Na verdade a gente chama potenciômetro porque potenciômetro aqui é esse aqui, ó. O potenciômetro na verdade é esse aqui, ó. Ó. Aqui melhora, aqui melhora. Esse é o potenciômetro, tá? Mas geralmente todo a gente chama de dimmer, né? O conjunto todo, para facilitar. E alguns compram como potenciômetro. Vou deixar aí na tela também para vocês dar uma olhada aí, tá bom? Isso aqui, esse potenciômetro, vou falar um pouquinho dele. Dúvida aí. Giovanni, eu posso utilizar um potenciômetro desse, um dimmer desse aqui, em um ventilador de 3 velocidades? Eu posso eliminar 2 velocidades e utilizar ele para regular essas velocidades? Pode, sim. Inclusive, de uma velocidade, você vai fazer várias aqui, ó. Exemplo, você começa aqui, ó. Aqui, ó, você começa aqui da esquerda para a direita, né? Você começa aqui girando o potenciômetro, ele vai aumentando gradativamente. A gente, na prática, vai ter teste disso aqui na bancada. Então, acompanha que você vai gostar. Só para a gente saber, geralmente, quais as chaves de controle que são mais utilizadas no dia a dia. Dúvida? Deixa eu pergunta assim. Eu tenho um ventilador de 3 velocidades, eu posso ligar apenas uma velocidade? Bom, pode sim. Se a chave do cliente quebrou e você pegou aí um ventilador que a chave é importada, você não conseguiu essa chave, ó, a chave foi e quebrou. Sabendo que aqui a gente tem as 3 velocidades aqui, ó. As 3. Aí eu tenho as 3. Eu posso fazer uma ligação direta, Giovanni, nessa chave? Posso fazer uma ligação direta, escolher a velocidade baixa, a média ou a alta e fazer uma ligação direta para me utilizar? Se o cliente autorizar e não tiver uma chave, você pode. A gente vai entender o seguinte, a chave de velocidade, ela não é uma proteção. Ela é apenas para você ligar e desligar o ventilador, tá bom? Ela não serve de proteção. É lógico que a chave, geralmente, ela tem as características igual do chicote, ó. Tensão e corrente, tá? Exemplo, essa aqui, ó, 5 ampere, tá? Essa aqui, 250 volts por 5 ampere, tá ok? Então ela suporta uma corrente, tá certo? Pode sim ligar uma velocidade só se o cliente quiser. Já fiz isso com um importado que não encontrava chave de jeito nenhum e o cliente não queria ficar sem o ventilador. O que nós fizemos na ocasião? Poderia ter ligado direto? Sim, coloquei para ele um dimmer, ó.
Coloquei um dimmer para ele. Aí ele vai ter várias velocidades. Tá? Da mais baixa a mais alta sem nenhum problema. A chave de velocidade é apenas para você ligar, desligar o ventilador e ter a opção de velocidade baixa, média e alta. Tá ok? Ligar direto é muito relativo. Se não tiver condições no local que você está, não tem, você vai aprender a fazer ligação direta também. Não tem potenciômetro, dimmer, não tem chave, não tem como você fazer, tem como ligar direto sem nenhum problema e sem afetar a parte de segurança do ventilador. Porém, quando você for desligar, você vai ter que puxar ele da tomada, tá? Giovanni, isso não é gambiarra? Não. Gambiarra é você tirar o fusível e ligar direto, tá? Agora, se você não tem, aí você tem como fazer ligação direta sim. Na verdade, se você observar, vai chegar muito para você ventiladores de escola, por exemplo, de parede. Se você observar, eles são ligados direto, tá? Uma maioria não tem dimmer e não tem chave, tá? Ele é ligado direto. Ligou ali na tomada, ele é ligado direto. Algumas marcas aí, Acapulco, Ventisilva, Ventidelta, a maioria é ligado direto. Então não tem problema porque a chave não é parte de proteção. Vamos lá. A chave de velocidade, o dimmer, o potenciômetro, tem alguma referência? Vai notando isso aí que é importante para você, porque quando a gente for entrar na prática, você vai entender muito melhor. O potenciômetro, ele tem referência? Tem referência sim. Esse aqui ele tem referência em potência, tá? Ele tem referência em potência. Exemplo, essa aqui ele é de 2.000 watts, mas eu tenho dimmer com 500 watts de potência, tá certo? Se eu for ligar um ventilador da Arno de 40 centímetros e utilizar um dimmer de 250 watts, vai funcionar? Vai, normalmente. Tá? Vai funcionar normalmente. Por quê? A potência de 250 watts é muito maior que a potência real do ventilador. Então vai funcionar sem nenhum problema. Tá bom? Quais os defeitos mais comuns? A gente vai já entender aqui. O defeito que geralmente a gente tem é o seguinte, ó. Nesse tipo de chave de controle eletromecânico, ele desliza. Ó, essa aqui deslizou, deu problema. Deslizou internamente, não tem conserto. Não adianta tentar abrir, tentar encaixar, não adianta. Por que ela deslizou? É simples. A bobina pode estar em curto, o capacitor, a corrente interna aumentou ao ponto de começar a derreter o suporte, tá? O suporte da nossa chapinha. Aqui existe uma chapinha de cobre que faz o contato, tá? Existe uma chapinha de cobre que ela faz o contato. Essa chapinha ela fica no suporte. Dependendo do defeito que o ventilador teve, exemplo, a bobina superaqueceu, o capacitor estourou, o eixo travou, a corrente vai aumentar. Aumentando a corrente, ele derrete. Derretendo o que ele solta não presta mais, tem que substituir. Giovanni, e o dimmer? O dimmer, quais os defeitos mais comuns em dimmer? Bom, os defeitos mais comuns no dimmer aqui é o seguinte, cortar geralmente ele dá defeito, na maioria das vezes, nesse MOSFET aqui, ó. Tá? Ele dá defeito aqui nesse MOSFET. É um transistor que faz o quê? É esse transistor que faz o controle, tá? Ele que faz o controle da baixa velocidade até a alta. Esse aqui, com a ajuda do nosso potenciômetro. O potenciômetro, na verdade, é esse aqui, ó. Esse é o potenciômetro. Esse aqui é um potenciômetro de 100K. Esse aqui. Mais para frente você vai conhecer tudo isso aqui e vai saber também que é possível, você pode até pesquisar, é possível você construir os dimmer que você quiser usar em ventilador e motores normalmente. O que vai depender em relação à potência é o nosso transistor, os componentes, tá? Isso aí está relacionado com a potência. Se eu quero um dimmer um exemplo, de 3.000 watts, eu tenho condições de fabricar ele mudando os componentes, a referência em potência dos componentes. Pode fazer isso, você vai aprender a construir, não na nossa videoaula, mas você pode pesquisar como construir um dimmer, você vai ver várias videoaulas top aí, tá bom? Vamos falar agora da nossa chave seletora de tensão, ó, 110 e 220. São todos os ventiladores que vêm, Giovanni? Não. A maioria dos ventiladores, veja bem, só para você ter uma noção e uma referência, a maioria dos ventiladores de 50 a 60 centímetros, ele já vem com a chave seletora de tensão 110, 220. Não tem muita coisa para falar da chave seletora, porque você vai, geralmente aqui, apenas mudar 110 ou 220. Giovanni,
Pois bem, seletor de tensão automático para ventilador, Giovanni, existe? É raro, automático é muito raro, mas existe. Eu já peguei um ventilador americano aqui, que ele tinha a plaquinha, ele tinha uma plaquinha, tá? Só que era automático, então ele fazia a conversão automaticamente. Por exemplo, ele trabalhava até com 80 volts, tá bom? Se tivesse 80 volts na rede elétrica, ele deixava no 110. Se ultrapassasse 140, ele já pulava para 220 automaticamente. Isso é feito através do circuito dos componentes. Ele que faz isso. Reconhece quando a tensão está muito baixa ou muito alta. Se está mais para 110, ele mantém 110. Se está mais para 220, ele mantém em 220, tá ok? Aqui eu tenho uma seletora de tensão, tá? De um ventilador da Mondial, ou Mondial, aquele, ó. Aqui, ó. Tá? Quando a gente estiver na prática, eu vou estar medindo essa chave aqui, você vai entender como funciona essa comutadora, tá? Ela, na verdade, ela é a gente fala seletora de tensão, ela é uma comutadora, né? Porque ela vai trabalhar em 110 ou 220. A maioria delas, geralmente, vem com 4 fios aqui, ó, uma maioria. Tá ok? Falamos aí da chave seletora de tensão, 110, 220. Vamos falar agora de capacitor de partida. Falando de capacitor de partida, eu já vou logo de cara tirando uma dúvida aqui, tá? Logo de cara. Aqui, ó, vamos falar aqui de capacitor de partida. O que acontece aí? Muitos alunos perguntam o seguinte quando está iniciando. Giovanni, eu estou com um ventilador aqui, tá? Da Mallory. Estou com o ventilador da Mallory, tá aqui, por exemplo. Esse aqui é um Mallory, tá? Estou com o ventilador aqui da Mallory e o que acontece? Esse ventilador, ó, ele é de 450 watt, 8 microfarad. Aí o que acontece? O aluno pergunta assim: eu posso substituir esse capacitor por um capacitor de 15 microfarad? Não, não pode, porque existe uma tolerância, tá bom? Existe uma tolerância. A tolerância ela tem que ser respeitada. Exemplo. Observa o seguinte, aqui no quadro, eu tenho um motor de ventilador que ele é de 7,5 microfarad, ok? Aí o cliente chega comigo, eu não tenho de 7,5. O que eu faço, Giovanni? Existe uma tolerância para mais ou menos, tá? Existe uma tolerância para mais ou menos 5%, tá ok? 5%. Eu posso colocar um capacitor maior que esse, 5% a mais ou 5% a menos. Não tem problema, tá ok? No meu caso aqui, eu aconselho você sempre a aumentar 5% para mais ou para menos. No meu caso aqui, eu coloco 10%. Exemplo, eu tenho um capacitor de 10 micros, tá? Eu tenho um capacitor de 10 micros. O que acontece? Só vou dar um exemplo. Aí o cliente chega, quer trocar, eu tenho só o de 12. Posso colocar o de 12? Pode, não tem problema. Ele vai ficar um pouquinho mais forte, tá? Ele vai ficar um pouco mais forte. Só que se você observar, eu coloquei aqui mais de 5%. Mas por que eu fiz isso? Observa o seguinte. Quando você tem um ventilador que ele já tem bastante uso, o que ocorre? Devido à dilatação e à temperatura, o verniz da bobina, com o tempo, depende aí do tempo que está sendo usado, mas vamos colocar um ventilador que tem 1 ano de uso, ele já tem bastante uso. A bobina já está meio alterada, né? O ventilador já está um pouco mais fraco. Para compensar, eu coloco um de 12. Tem problema, Giovanni? Nunca me deu problema, eu estou indo para 20 anos nessa área, tá? Nunca me deu problema. O que você não pode é colocar um de 15, um de 15 é muito. E o que você pode levar como referência? 5% a mais para mais 5% a menos. Isso é o que pede o fabricante, tá certo? Isso é o que pede o fabricante. Quando se trata de um ventilador novo. Mas o que acontece? Como eu acabei de falar, eu coloco, por exemplo, no de 10, original 10. Ó. Capacitor original é de 10. Vou substituir, coloco um de 12. Se eu colocar menos, um de 8, funciona? Funciona, mas vai funcionar bem fraco, tá? Vai funcionar muito mais fraco do que você colocar um de 12. 10%, se eu levar em consideração 10% de 10, eu colocaria um de 11. Dificilmente você vai encontrar um capacitor eletrolítico de 11, né?
De 12 eu consigo. Então, posso colocar um de 12? Pode. Eu aconselho você levar em consideração como referência, para não errar, 10%. Tá? Leva 10%. Você tem um capacitor de 5 micros? Coloca 10% em cima. Vai dar o quê? Coloca um de 5,5 ou coloca um de 6. Não tem problema. Você não está ultrapassando demais a tolerância. Tá bom? Leva em consideração a referência original, mais ou menos 5%. No meu caso, para ventilador usado, eu coloco até 10% e não tive nenhum problema. Tá bom? É isso aí. Capacitor é isso aqui. Mais dúvida aqui. O aluno perguntou o seguinte: o capacitor, quando liga o ventilador, ele permanece em funcionamento? Sim, muito importante essa pergunta, viu? Trabalhar com pergunta é muito bom. Se o capacitor, quando você liga o ventilador, se ele permanece em funcionamento, permanece. Esse tipo de capacitor de motor de ventilador, o nome dele é capacitor permanente. Tá aqui, ó. Esse aqui é um capacitor permanente. Por que ele é um capacitor permanente? Ele é um capacitor que quando ele dá partida, além de dar partida, ele permanece dando partida aqui, ó. Tá? Na prática, você vai conhecer como funciona. Esse aqui é permanente. E como você faz para descobrir quando o ventilador não tem um capacitor permanente? Neste caso, motores que trabalham com capacitor permanente, ele não tem platinado. O que é o platinado? Tem motor que trabalha com capacitor de partida rápida, tá? Capacitor de partida rápida é diferente de capacitor permanente. Dificilmente você vai pegar um motor de ventilador com um platinado. É muito difícil. Muito difícil. É raro, na verdade. Mas eu tenho que explicar isso aqui. Geralmente você vai pegar 99,99% dos capacitores de partida permanente, que são os do ventiladores, tá? Dificilmente você vai pegar. Você vai pegar a partida rápida em bomba injetora, centrífuga, em motores maior, motores de maior porte, e geralmente vão trabalhar acima de 110 volts, ok? Bom, sobre o capacitor, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta sobre o capacitor. Tem aqui. Giovanni, capacitor de ventilador tem lado? Não. Capacitor de partida de ventilador não tem polaridade, nem mais, nem menos, nem fase, nem neutro. Qualquer lado que você ligar vai funcionar normalmente, tá bom? Mais uma pergunta. Capacitores com 3 fios. Capacitores com 3 fios. Você vai conhecer na prática, na nossa videoaula de prática. Então, é importante você continuar ligado aí, tá bom? Capacitor de 3 fios. Por que o capacitor vem com 3 terminais ou com 3 fios? Você vai entender por que tem. Tá? Inclusive, tem capacitor. Hoje não é mais comum. Nos ventiladores bem antigos, você encontrava capacitores com 3 terminais. Para quê? Para poder liberar velocidade mais baixa e mais alta. Simplesmente isso. A gente vai conhecer mais para frente na prática. Bom, agora a gente vai falar sobre bobina. Tá aqui, ó, bobina. Vamos falar sobre bobina. Cobre ou alumínio, tá bom? Bobina de cobre ou alumínio. As bobinas de 220 ou 127 volts, essa aqui é 127 volts. Aqui, ó, bobina de 127 volts de um ventilador da Arno, tá? Ventilador da Arno. Existe diferença para o ventilador que vem com capacitor em cima ou com capacitor lá embaixo na chave? Não existe, não muda nada, tá? Só vai mudar aqui a distância do capacitor. Esse já vem ligado direto em cima aqui, já se economiza fio. Uma maioria agora já vem próximo da bobina, tá? Bem próximo do motor, para economizar fio, nada mais que isso. E é muito mais prático. Tá? Em vez de descer aqui nesse ventilador, por exemplo, 5 fios lá para baixo, ele só desce, em vez de descer 7, ele só desce 5, ó. Tá? 5 pernas de fio. Perfeitamente. Bobina. Qual a diferença das bobinas, Giovanni? Cobre para alumínio. Existe uma diferença em relação à durabilidade, em relação à economia? Bom, vamos falar um pouquinho disso aqui. Eu vou mostrar para vocês uma bobina de cobre e uma de alumínio. Tá? Quais as diferenças você já vai ficar sabendo. Tá aqui, ó. Esta bobina aqui é de um ventilador Mondial, tá? Da Mondial ou da Mondial.
Aqui, ó. Esse aqui é alumínio. Se eu raspar aqui o que é amarelo aqui é apenas a cor do verniz, né? Ele está envernizado. Se eu raspar aqui, ele vai mostrar a cor do alumínio, cor branca. Esse aqui. Já essa aqui é de cobre puro. Puro não existe cobre puro, né? Mas ela é de cobre. Diferença, Giovanni? Vamos para a diferença. Tem mais uma questão que nós não falamos e a gente vai precisar falar na prática. Qual é a questão? Capacitor, ventilador que trabalha sem capacitor, como funciona? É mais econômico, tá? Ele é mais econômico ou ele gasta mais energia, ele é mais eficiente ou não? Capacitor é motor de ventilador que trabalha sem capacitor, tá ok? Vamos lá. Continuando na bobina. Qual é a diferença? Vamos para a diferença aqui, direto no quadro. Vamos aqui no quadro falar da diferença. Bobina de cobre, qual dura mais? Vamos começar a dar aqui a pontuação. Qual dura mais das duas? Qual é mais durável? Cobre. Cobre dura mais. Alumínio dura menos, tá bom? Dá muito curto nas bobinas de alumínio, geralmente, muito curto. Qual é mais eficiente? Qual dissipa melhor o calor? Cobre, né? Em relação à velocidade, a gente não pode falar que o cobre é melhor, o alumínio é melhor, né? O cobre conduz melhor, tá certo? Mas em relação à velocidade, vai depender do tipo de bobina, quantidade de espira, tá bom? Além da quantidade de espira, a espessura dessa espira, então é bem relativo, não vou dar essa pontuação. Então aqui cobre, no geral, é muito melhor, tá bom? A bobina de cobre, a duração é quase que o triplo da de alumínio, a eficiência é melhor, ela aquece menos, cobre aquece menos, tá? Do que alumínio, cobre ele aquece menos. Então eu já tenho aqui, de cara, não preciso nem continuar falando. A melhor bobina que tem é a bobina de cobre, tá? Ela é a melhor. A bobina de alumínio, infelizmente, está substituindo a bobina de cobre. Infelizmente. É lógico que, com isso, você vai ter mais trabalho. Tá? Com isso, você vai ter mais trabalho. E mais pra frente, na prática, a gente vai descobrir o seguinte. Nosso curso não tem rebobinamento. Mas você vai descobrir tudo em relação à bobina, se vale a pena rebobinar, tá? Ou se vale a pena comprar. Tudo isso você vai descobrir, ok? Eu vou ver se eu consigo incluir, tá? Vou ver se eu consigo incluir uma videoaula sobre rebobinamento, tá ok? Vou ver se eu consigo incluir no curso uma videoaula sobre rebobinamento, tá? Certo? Bom, falamos aí da bobina, cobre e alumínio, falamos da eficiência, temperatura e tudo. Fusível de proteção. E agora, fusível de proteção nos ventiladores, como funciona e para que serve? Muito bem, falando aqui do fusível de proteção, tá? Fusível de proteção. Para que serve? Já está falando do fusível de proteção. Giovanni, aí eu vou para as perguntas aqui. Está aqui um fusível de proteção, eu vou utilizar o mais comum aqui, que vem geralmente nas bobinas de Arno, tá? Ele muda, ele tem aqui um formato cilíndrico para Mondial, Mallory, tá? Mas é esse carinha aqui, ó. Aqui, ó, quadradinho. O que interessa para a gente é saber o seguinte. O fusível de proteção do ventilador... É preciso se levar em consideração referência em tensão, tá aqui ó, coloquei aqui ó. A referência dele não vai colocar qualquer fusível, tensão, temperatura e corrente, tá bom? É importante essas informações para que você não danifique o ventilador. Exemplo, o cliente chega com o ventilador, tá? Que a bobina tá, geralmente quando o ventilador está queimada, o fusível, a bobina está muito boa, né? Você observa que a bobina está bem conservada. Isso quando o embuchamento está bom. Quando o cliente teve lá um problema de um surto elétrico, uma queda de energia. Deixa eu mostrar onde fica localizado esse fusível. Esse aqui já é cilíndrico, ó. O fusível desse aqui é cilíndrico. Na prática, a gente vai estar abrindo para a gente conhecer onde ficam os principais fusíveis. Ou cilíndrico ou quadrado, tá? Tensão, Giovanni. Vou falar do Arno. Tensão, 250 volts, tá? Deixa eu colocar aqui. Tá aí, ó. Tensão... Tá? Para esse fusível do Arno, 40 centímetros, 250 volts. Isso significa que ele suporta uma tensão de até 250 volts. Temperatura, 130 graus. Corrente, 2 amperes. Tá?
2 amperes, 130, 250 volts. Giovanni, para que serve o fusível? Já que é um curso do absoluto zero, a gente tem que falar tudo. O fusível serve para várias situações. Exemplo, a primeira situação, o ventilador deu um problema na bucha. Imagina o seguinte, o ventilador deu um problema na bucha. Deixa eu mostrar aqui uma bucha, tá? Ó, o ventilador deu um problema na bucha. A bucha do ventilador, essa aqui é uma bucha bujão da Arno, tá? De um circulador de ar. Essa é a famosa bucha. A bucha secou, né? Secou o óleo e aí travou. O que acontece? A bucha travou o ventilador. O ventilador está funcionando do nada, travou. Quando o ventilador trava em funcionamento, o que acontece? A temperatura vai aumentar. Quando a temperatura na bobina aumentar e alcançar 130 graus, que é a temperatura ali, ó, alcançou 130 graus, o fusível queima. O que é o fusível queimar? O fusível abre, deixa de passar corrente. Deixando de passar corrente, o que acontece? Não tem problema. O ventilador não vai mais pegar fogo, não vai acontecer outro dano. E qual é a outra proteção, Giovanni? A outra proteção é por alta corrente. Aqui, ó, ele suporta 2 amperes. Se alcançar 130 graus ou ultrapassar 2 amperes, ele vai abrir do mesmo jeito. Então, esse tipo de fusível, ele tem 2 tipos principais de proteção, que seria temperatura ou corrente, tá? Em alguns casos, até queda. Por incrível que pareça, alguns ventiladores, depois que pegam, sofrem uma queda. Tem gente que pergunta, o aluno pergunta, por que o meu ventilador ele caiu, tá, e queimou o fusível? Foi por causa do impacto? Não. O que acontece? Ventilador, a maioria trabalha com bucha bujão. A bucha bujão, a gente vai conhecer mais pra frente na parte de mecânica, que a gente está na parte elétrica. A bucha bujão, ela trabalha com movimento. Conforme a necessidade, tá, o desgaste, ela se movimenta. Se você for centralizar a bucha, se você for trocar a bucha em um ventilador, você precisa centralizar ela. Se você montar de qualquer jeito, ligar o ventilador assim, ele não dura uma semana, tá? Destrói a bucha. E às vezes ele até queima o fusível, tá bom? Então o que acontece? O ventilador pegou queda, a bucha bujão se movimenta. O ventilador começa a trabalhar pesado. Trabalhando pesado, vai aquecer demais. Aquecendo demais, vai queimar o fusível, ou por temperatura alta, ou por corrente alta ou alta corrente. Dá no mesmo, tá bom? Muito bem. Acabamos de falar aqui da nossa videoaula parte 2. Falamos de quê? Falamos de, só para recapitular, falamos da chave de controle de velocidade, falamos da chave seletora de tensão, 110, 220, falamos capacitor de partida, falamos da bobina e falamos agora do fusível de proteção. Muito bem. Agora eu preciso que você fique bem atento, tá? Bem atento à nossa próxima videoaula, que é a parte 3. Essa é a 2, a primeira que nós fizemos, parte 1, tá? Então, se você não assistiu a videoaula parte 1, volta lá e assiste. E não perde a nossa videoaula parte 3, tá bom? Um abraço, muito sucesso, Deus abençoe, até a próxima videoaula.